Eu quero ministrar ao seu coração nessa manhã, pela graça de Deus, nesse dia, aliás. Eu quero ministrar ao seu coração sobre como há poder na palavra declarada. Sabe, o poder das suas palavras, o poder das minhas palavras. Diga assim: as minhas palavras têm poder. Você sabia que as palavras que você fala, que você diz, elas têm poder de vida e de morte? Sabe, nós não atentamos a isso. Olha, se você sair daqui hoje usando melhorando, aperfeiçoando as palavras que você declara, eu tenho certeza que Deus vai realizar maiores bênçãos. Sabe, muito do que você é hoje, percebendo ou não, você é por fruto da palavra de ontem. Sabe, muito do que nós somos hoje é fruto da palavra de ontem. Às vezes nós não percebemos, mas muito do que um jovem se torna tem a ver com as palavras que foram declaradas sobre eles pelos seus pais. Por isso eu não sei quais as palavras que você recebeu dos seus pais. Se não foram palavras muito boas, por favor, Jesus está aqui conosco para livrar você, curar você, libertar você nessa hora, amém? Mas as palavras boas, aquelas declaradas que vêm de Deus, através das autoridades na sua vida, elas vão florescer, elas vão dar fruto e elas vão se tornar realidade, amém? Sabe, a palavra, além de ter um poder sobre a vida e a morte, a palavra ela tem um poder criativo. Toda a escritura, desde Gênesis ao Apocalipse, você vê como a palavra tem um poder criativo. Sabe, o apóstolo Paulo, ele diz, olha, no mesmo espírito de fé que nós cremos, nós precisamos declarar o que cremos. E ele diz, por isso eu criei e falei. Eu criei, por isso falei. Porque a palavra declarada tem um poder incrível de criação. Sabe, tudo que é criado foi feito daquilo que não existia. Lá no início da criação, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E aí quando Deus viu essa situação e decidiu na sua eternidade, juntamente com o Filho e o Espírito Santo, Deus disse, olha, vamos criar. Então quando ele disse isso lá na eternidade, aqui na terra, a Bíblia diz que ele disse, haja luz e houve luz. Entende? A palavra, ela tem um poder criativo incrível. Agora, você sabia também que as palavras confessadas, as palavras faladas, elas são importantíssimas para te conectar ou te desconectar com Deus. O próprio processo de salvação de uma pessoa, ela precisa crer em seu coração. Então quando a pessoa ainda não acreditava, agora ela tem a revelação da salvação, e ela quer crer, ela quer partir para a eternidade, assim, não partir para a eternidade, mas entrar nela, entende? Aí agora ela está pronta para aceitar ao Senhor Jesus, e a Bíblia diz que ela precisa crer em seu coração, mas confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. As palavras confessadas, as palavras declaradas, elas podem nos conectar ou desconectar a Deus. Portanto, pela graça de Deus, nós precisamos utilizar as palavras da forma que Deus deseja, amém? Sabe o que acontece? A gente acha que não, mas isso é tão sério, que você vê como que Satanás, ele tenta usar as nossas próprias palavras, as suas palavras, as minhas palavras, as palavras das pessoas, justamente para gerar o que ele gosta. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Portanto, o diabo gosta de palavras que tentem materializar roubo, destruição e morte. Quando a mulher estava no jardim, você pode ver comigo que quando a mulher estava no jardim, e ela deu ouvidos à serpente, a serpente chegou ali, e ela falou assim, foi isso mesmo que Deus disse? Em Gênesis capítulo 3, no versículo 1, os irmãos vão projetando à medida que eu vou falando aqui, eu vou tentar passar rápido pelos versículos, mas em Gênesis 3, no versículo 1, a pergunta da serpente é o seguinte, olha, foi isso mesmo que Deus disse? Ele disse mesmo para vocês não comerem de nenhum fruto? Ele disse mesmo para vocês não comerem? Ou seja, ele está pegando a palavra e ele está tentando deturpar primeiro a palavra.
Porque antes de gerar um pecado, antes de gerar morte, antes de gerar tantas coisas, ele precisava distorcer aquilo que era a palavra de Deus. Então ele também usa o poder da palavra. Você lembra quando Jesus está ali com seus discípulos? Olha só como que é importante para Jesus. Jesus está reunido com seus discípulos, e ele pergunta para os discípulos o seguinte: olha, vem aqui, quem que eles dizem que eu sou? Quem que eles estão falando que eu sou? E aí eles respondem, uns falam isso, outros falam aquilo, e agora Jesus fala, mas quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então imediatamente responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia, palavra de vida, palavra verdadeira. E agora Jesus então fala, já que vocês sabem quem eu sou, deixa eu me revelar um pouco mais. O Filho veio para viver esses anos de ministério aqui, para fazer tudo aqui nessa terra, mas a grande obra que eu vim fazer, é uma obra que vai terminar numa morte de cruz, e uma ressurreição no terceiro dia. Quando Pedro ouviu isso, o que Pedro disse? O que Pedro disse, você lembra? A palavra de Pedro agora muda. A palavra de Pedro agora muda. E Pedro agora, ele diz o quê? Ele diz assim, olha Senhor, isso não pode acontecer. Jamais isso vai acontecer. E aí agora a palavra de Pedro, que antes era de vida, poucos minutos antes, agora se torna uma palavra de morte. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz, como pode sair da boca de um cristão, eu estou parafraseando, como pode sair da boca de um cristão, louvores, adoração, palavra de vida, mas depois sair tanta maldição, tanta porcaria, tanta vontade de falar, mas não vou falar, para que ninguém levante o dedo, mas vontade, já falei, né, vontade, né, vontade não, como pode da boca de alguém sair tanta palavra de bênção, mas também sair tanta porcaria? O apóstolo Tiago, que era um dos apóstolos mais firmes ali nas escrituras, você vê o livro de Tiago, como é um livro muito firme, ele fala, não tem sentido, como pode sair de uma mesma fonte, água boa e água amarga? Como pode sair de uma mesma fonte, um tipo de água e outro tipo de água? Não pode ser assim, de vocês, ele estava falando para mim, diga para mim, de vocês tem que sair palavras de bênção. Ele estava falando isso. E voltando aqui, agora Jesus então vira para Pedro, e fala assim, para trás de mim Satanás. Jesus não estava falando que Pedro estava endemoniado, Jesus não estava falando que Pedro era o diabo, Jesus estava falando que a palavra de Pedro não vinha de Deus, a palavra tem poder, as minhas palavras têm poder, e Jesus sabia muito bem disso. Por isso, quando nós entendemos isso profundamente, nós sabemos e como temos que vigiar, como temos que cuidar, como temos que usar as palavras segundo Deus, segundo o que o Senhor tem para nós. Por isso em Provérbios 18, 20 e 21, diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la. Você gosta de usar a língua, sim ou não? Sim ou não? Aí, tá vendo? Você precisa de mais revelação. Você não sabe responder. A Bíblia está dizendo o seguinte, a língua tem poder de morte e poder de vida. Os que gostam de usá-la experimentarão do seu fruto. Você gosta de usar a língua ou não? Sim, você pode usar a língua, não é pecado você falar, não é pecado você declarar, pelo contrário, Deus não está te chamando para ser um caladão, um isoladão, uma pessoa, né, que não fala nada, que tem medo de falar, não, Deus está te chamando para ser uma pessoa que da sua língua sai vida, porque você vai comer o fruto de vida. A boca pode ser usada para abençoar ou para amaldiçoar, obviamente que Deus quer que nós utilizemos a boca da maneira certa. Tiago 3, versículo 9, Tiago 3, versículo 9 diz assim, com a língua bendizemos o Senhor e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Lembra o que eu falei? Como pode? Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Como pode sair água doce e amarga de uma mesma fonte? De uma figueira produzir azeitonas ou de uma videira figos?
Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então vejam, as nossas palavras, elas têm poder de nos ligar a Deus, mas elas também podem nos desconectar de Deus. Amém? Tudo bem até aí? Isaías 59, versículo 1 a 3. Eu gosto muito desse texto, no que diz respeito à palavra. Isaías 59, versículo 1 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e seu ouvido não está surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, ele está falando para nós, separaram vocês do seu Deus. Agora, qual maldade que ele está falando? A gente olha para as escrituras e a gente pensa assim, tá bom, Jesus está falando que existem maldades, coisas ruins, pecaminosas, comportamentos errados, segundo a palavra, e que nos separam de Deus. É isso que ele está falando, está comigo aí? Quais são essas maldades? Continue. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos, e esse ouvirá não é ouvir, é atender. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, e os seus dedos de culpa. Agora olha o versículo 3, o final do versículo 3. Os seus lábios, diga comigo, lábios, falam mentira, e a sua língua murmura palavras ímpias. Olha o que Deus está falando, gente. Que a palavra de maldição nos separa de Deus, separa a gente das bênçãos do Senhor. Olha como que Deus valoriza e como é importante no mundo espiritual, no reino de Deus, como é importante nessa vida, nós declararmos o que Deus está declarando, nós declararmos palavras segundo o coração de Deus. Por isso temos que cuidar. Olha o que ele está dizendo, ele está colocando o problema das mentiras, dos lábios, das murmurações, ele está colocando o mesmo nível de sangue nas mãos, no mesmo nível. O que nos separou? Ele está respondendo. Enfim, eu só queria trazer essa introdução para você entender que as suas palavras têm muito poder. Diga comigo, há poder nas minhas palavras. Sabe, as suas palavras têm poder sobre vida e morte, têm poder sobre os seus filhos, as suas palavras têm poder sobre a vida, sobre a sua família, as suas palavras têm poder sobre as suas células, sobre essa igreja, as suas palavras têm poder sobre o Brasil, as suas palavras têm poder sobre o seu futuro, sobre o seu destino. As palavras têm um poder incrível, um poder de criação, as suas palavras têm um poder sobre o seu trabalho, sobre onde você estuda, as suas palavras têm poder. Porém, para ser mais prático, eu quero te dar alguns sintomas aqui, né? Eu quero falar com você mais abertamente, quero ir mais profundo nessa palavra, e quero mostrar para você alguns sintomas. Talvez você vai se identificar com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, meu Deus, está ficando apertado. Talvez você vai se identificar com algum desses sintomas, eu não sei, mas eu quero trazer para você alguns sintomas que você e eu precisamos juntos cuidar, melhorar, pedir o Espírito Santo, pedir a Deus, sabe, nos alimentar corretamente da palavra de Deus, estar com pessoas que alimentam o nosso espírito de alguma forma. Nós precisamos cuidar. E eu quero falar de alguns sintomas que podem mostrar para você e para mim uma necessidade de melhoria, de aperfeiçoamento nas palavras que declaramos, talvez uma necessidade até de cura profunda em alguns casos, mas eu quero falar para você, e por que isso é muito importante, sabe, porque a mudança, a melhoria nas palavras que você declara, vão trazer mudanças poderosas e uma vida abençoada para você, vão trazer, vão melhorar a sua vida. Sabe, quando nós elevamos a qualidade das nossas palavras, a vida se torna bem melhor. Há poder nas minhas palavras. Vamos lá, primeira coisa, Provérbios 6, a partir do versículo 16 diz assim, Provérbios 6, 16 diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, e 7 que Ele abomina, que Ele detesta. Quem que detesta isso, gente? Quem que odeia isso? Deus não odeia ninguém, mas Ele odeia atitudes. Esse é o dilema dos nossos dias, porque as pessoas, elas começam a ser denominadas segundo as suas atitudes. E aí, quando Deus abomina uma atitude, a sociedade vai tentar trazer para você, que você tem que aceitar a atitude para aceitar a pessoa, e na verdade nós temos que aceitar as pessoas sem aceitar as suas atitudes. Deus,
odeia 6 coisas e 7 detesta. Olha as coisas que Deus detesta. Vamos lá. Vamos, primeira, olhos altivos. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda, isso aí, gente, atenção, vamos lá. Primeira coisa, olhos altivos. Segunda, terceiro, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos e pés que se apressam a fazer o mal. Agora, vamos para a próxima. Qual que é a próxima? Testemunha falsa que espalha mentiras, que espalha fake news. Entende? E aquele que provoca discórdias entre irmãos. Das 7 coisas que o Senhor detesta, ou das 6 que Ele odeia, 3 estão ligadas à nossa língua. Vocês estão entendendo como há muito poder nas suas palavras, nas minhas palavras, e como é muito importante esse assunto para Deus, para os nossos dias, para cada um de nós, amém? Você está entendendo isso? Então a primeira coisa, mentira. Dizer mentira ou omitir a verdade é um sintoma de alguém que precisa melhorar urgentemente as suas palavras. Mentira é algo abominável para Deus. Aliás, Satanás, ele é chamado, ele é apelidado pelas próprias escrituras como o pai da mentira. Então, quando falamos mentiras ou omitimos verdades intencionalmente em alguns casos, nós podemos estar agradando ao pai, não o seu pai, o pai da mentira. Preste atenção. Será que de vez em quando você não se vê mentindo? É uma pergunta para você. Esse é um sintoma que pode deixar a sua vida muito menos abençoada por Deus. Esse é um sintoma, uma condicional, que quando você sem perceber pratica, ele pode te levar até um vício. Tem pessoas que são viciadas em mentiras. Tem pessoas que quando são pressionadas mentem facilmente. Sabe, tem pessoas, outro dia eu falei para uma pessoa, meu querido, eu vi que ele estava mentindo. Eu falei, meu querido, é melhor você ficar vermelho hoje do que roxo amanhã. Fale a verdade, abra o seu coração, fale a verdade. Deus, ele tem compromisso com a verdade, Deus, ele tem compromisso com a verdade, mesmo que ela seja difícil. Todo o evangelho é conduzido pela verdade. Aliás, o próprio Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, nós temos que ter comunhão com a verdade e desconectar a nossa nossa vida da prática da mentira. Agora você pode estar perguntando, tá bom, de vez em quando eu minto, eu tenho esse hábito, como corrigir isso? Eu quero te dar uma dica rápida aqui, mas sabe, torne-se humilde, confesse. A palavra de Deus diz em Tiago 5,16, que a cura para todo e qualquer pecado quando é confessado. Às vezes você está tentando algo e não consegue por si só, já confessou a Deus, abra isso no nível de uma liderança, abra isso com alguém, abra o seu coração, porque da confissão vem a cura, Tiago 5,16. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Há poder na confissão. Se você quiser ser livre da mentira e não está conseguindo, além de pedir perdão a Deus, pedir ajuda pelo Espírito Santo, você pode abrir o seu coração com alguém no nível da liderança, e você então pode confessar e ser liberto, curado, talvez de uma vez por todas ou aos poucos, mas Deus vai libertar você se você tem problema com a mentira. Amém? Não vale a pena mentir. Não bloqueie as bênçãos de Deus sobre a sua vida, a mentira bloqueia. Segunda coisa, além da mentira, segundo sintoma, a calúnia e a discórdia. E é aqui que alguns de nós pode não dar o devido valor. Porque quando nós olhamos para a calúnia, a gente pensa em algo inventado. Olha, eu criei uma história do Joãozinho e eu joguei para todo mundo a história do Joãozinho. E a gente pensa que calúnia se limita a isso. Olha o que diz aí, nós estávamos lendo Provérbios 6, versículo 19. Olha o que diz. O Senhor, ele odeia, claro, lábios mentirosos e tal, mas ele fala assim, ele odeia também a testemunha falsa que espalha fake news, que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. A calúnia e a discórdia são um problema sério para Deus. Eu vejo pessoas que às vezes sem perceber se tornam caluniosas. E nos nossos dias tudo a gente fala que é fofoca, mas às vezes a pessoa ela tem um problema na área de fofoca, mas dentro desse big problema chamado fofoca,
dentro desse big problema tem uma parte dele significativa que diz respeito à calúnia, e eu vou explicar isso. Mas olha o que o texto diz: Deus odeia testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Sabe, calúnia geralmente está ligada à mentira. O que é uma calúnia? Deixa eu te explicar, preste atenção. Calúnia é uma declaração falsa ou maliciosa de alguém. Pode às vezes ser até verdadeira, mas se ela for maliciosa, Deus está olhando para a intenção do seu coração. Calúnia é um perigo. Nós temos que tomar cuidado nos dias de hoje com a calúnia, porque talvez você está pensando agora assim: meu Deus, mas eu jamais inventaria uma falsidade, meu Deus, eu não tenho. Mas a calúnia, ela não trabalha diretamente com a criação de uma mentira. Ele diz uma testemunha falsa, não é quem criou, mas quem está repassando o que alguém criou, sem saber da sua verdade. E o povo hoje em dia acredita em tudo. Outro dia eu caí numa fake news. Eu li um negócio, ainda bem que eu comentei só com a Dani, aí depois de 2 dias veio um monte de coisa falando que era fake news, era sobre a vacina, e eu li um negócio, e é um perigo, mas graças a Deus não republiquei, porque eu não sabia da fonte. Então preste muita atenção nisso, preste atenção nisso, jovens, quando nós passamos para frente uma informação negativa, e que não sabemos com absoluta certeza se é verdade, preste atenção, quando eu repasso uma informação para frente, via redes sociais, via amizade, via grupinhos, via qualquer coisa, se eu passo uma informação para frente, preste atenção, que eu não tenho absoluta certeza que é verdade, é calúnia. Eu estou sendo testemunha de uma falsa ideia. E nós vamos enfrentar muito isso nessa década. Eles querem criar calúnia para derrubar o presidente, mas querem criar calúnia também para não derrubar o presidente. E às vezes a gente vai entrando nessas coisas. E aí a vacina politizou, e aí alguém fala lá: olha, morreram milhares de pessoas tomando a vacina, e a gente nem sabe aquilo. Aí a gente, é o problema dessa geração, leitor de título, né? Leitor de capa de revista, lê a capa da revista e acha que aquilo ali é a notícia, e aí você vai ver a notícia, não prova nada daquilo, e etc. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Deus nos cobrará. A Bíblia está dizendo que a calúnia é algo que Deus odeia, e é um perigo. Nós não sabemos com certeza se é verdade ou mentira, não passa. Você não sabe, às vezes não é uma mentira completa, mas é um exagero. Às vezes é uma verdade fora do seu contexto. Por exemplo, se você pegar, nossos cultos são filmados, se você pegar uma frase que eu falo e tirar do contexto, vai criar algum problema. Eu não importo com isso, mas é uma calúnia. Deus se importa com isso. Se a gente pega uma frase de alguém fora do seu contexto, nós estamos caluniando. É isso que as pessoas fazem hoje. Pega uma entrevista de um líder, seja ele político, religioso ou o que for, pega uma entrevista de um líder, corta aqui, monta aqui e joga, e a gente repassa isso sem saber a absoluta certeza se é verdade. Gente, isso é calúnia. Cuidado com isso. Isso divide uma cidade, divide um país, isso divide uma família, divide uma célula. Nós precisamos tomar cuidado com a calúnia, amém? E quem espalha calúnia, segundo Provérbios, é um tolo, e você não é tolo. Provérbios 10:18 diz: aquele que espalha calúnia é um vacilão, na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje, atualizada, diz assim: quem espalha fake news é vacilão. 1 Coríntios 5:11 diz: não se associem, não criem aliança com alguém que se diz ser irmão, mas que é imoral, avarento, adúltero e tal. Aí fala lá, e caluniador. Deus coloca no mesmo nível um caluniador de um adúltero, um caluniador de um imoral, de um avarento, de um idólatra, de um ladrão. Olha aí, é muito sério. Em nome de Jesus, nós estamos livres de toda calúnia, amém? Amém? Gente, às vezes eu fico assim, querendo repassar uma notícia, mas eu não gosto, por quê? Porque eu quero saber,
eu quero ler se é verdade, eu quero ver, eu pergunto para um, pergunto para outro, uma vez ou outra a gente repassa uma notícia. Porque a gente é bobo? Não, é porque eu sei o peso dessa palavra. Tito 3, versículo 9 diz, aquele que provoca divisões, ele tem que ser advertido, ele tem que ser corrigido, 1 ou 2 vezes, depois disso ele tem que ser rejeitado, porque para Deus é um problema, discórdia, calúnia, discórdia. Segundo as Escrituras, mesmo no Novo Testamento, a pessoa ela está pervertida. Por isso que não seja nenhum de nós causadores que não seja de nenhum de nós causadores de nenhum tipo de divisão na nossa família, no nosso local de trabalho. Deus nos chamou para ser conciliadores. É o cara que concilia o outro. Amém? Terceiro sintoma, quebra de confidência. Tiago 5,16 diz assim, preste atenção, principalmente você que tem um nível de liderança, um nível de influência, as pessoas vão te procurar para ser confidentes. Ovelhas vão te procurar, amigos vão te procurar, pessoas novas na fé vão te procurar, e glória a Deus por isso. A Bíblia está dizendo, procure mesmo. Você precisa de ajuda, procure alguém, confesse seus pecados para ser curado, amém? Olha o que diz. Agora, se há um lugar que nós precisamos confessar, é um lugar de segurança, com líderes espirituais sérios, com pessoas confidentes. Então assim, nós temos que cuidar disso, porque isso também é uma maldição nessa área. Você conhece a historinha do cara, né, olha só, aqui está falando, confessem uns aos outros para serem curados, mas é aqui no contexto de liderança, de um líder, de alguém maduro. Às vezes a gente acha bonito confessar, eu vou falar sobre isso, confessar não é vomitar. Tem outra ideia aqui, existe algo chamado vômito. Você já recebeu um vômito de palavras? Uma criança já vomitou no seu colo, sim ou não? Agora pensa um adulto vomitando nele. É por aí, entendeu a ideia? Deixa depois eu falo esse ponto. Mas vamos aqui voltar. Olha só, presta atenção. O cara, ele estava numa roda de amigos ministeriais. Amigos da igreja. E aí ele pegou esse versículo e ele trouxe esse versículo fora do contexto e ele falou, gente, nós aqui precisamos ter um tempo de confissão. Vamos confessar. E eram 7 amigos. E eles fecharam aquela rodinha e ele falou, eu quero ser o primeiro. Olha, gente, meu casamento está muito ruim. Meu casamento está destruído. Eu cheguei a praticar prostituição. Eu cheguei a praticar coisas horríveis. Talvez minha vida beirou um adultério. Eu fiz coisas horríveis. E eles todos assim, E ele foi o primeiro. Ele falou, eu quero confessar para vocês porque eu preciso ser curado. Sabe, eu já mexi com prostituição, já fiz tantas coisas erradas. Eu já até cheguei um dia a brigar com a minha mulher tão feia que eu dei um tapa nela. E ele confessando aquelas coisas horríveis. E aí os outros, amém, tá. Aí o segundo foi falar assim, então já que vocês estão confessando, eu vou confessar também. Sabe de uma coisa? Eu falei mal da minha sogra semana passada. E aí eles todos ficaram, tudo bem, tal, que pena, vamos orar. Não, eu me arrependi, minha sogra é uma boa mulher. Ela é uma boa sogra para mim. Mas eu falei mal da minha sogra. Aquele irmão muito quebrantado, falou, confessou, amém. Aí chegou o terceiro irmão e falou assim, eu vou confessar algo seríssimo aqui. Quando eu era criança, eu nunca esqueci disso. Eu roubei as bolinhas de gude do meu irmão. Ele começou a confessar. Eu sei, vocês não sabem o que é bolinha de gude, mas tudo bem, pesquisa no Google quando chegar em casa. A gente sabe, né, Douglas? Aí cada um foi confessando. E aí chegou o 7º amigo, o último. Ele falou, irmãos, eu preciso confessar algo grave na minha vida, que tem mais de 10 anos que eu sou assim, eu não estou conseguindo ser livre, é algo muito sério. Aí ele falou, pode falar, os 7 estão lá ouvindo, os 6 estão lá ouvindo, que já tinham confessado tudo ali. Ele falou, pode falar. Ele falou assim, olha irmãos, eu tenho um problema, eu não consigo guardar nada que eu ouço. Infelizmente foi o último. Cuidado, quando alguém confidencializar algo para você, seja confidente.
É tão feio uma pessoa que conta uma tragédia de algum irmão para o outro e fala assim: ô irmão, eu espiritualiza ainda, acho que Deus vai te cobrar, vai cobrar essa pessoa com tamanho peso, porque a pessoa fala assim: ô irmão, mas eu estou falando isso para a gente orar, né? Seu linguarudo, nem em língua você não deve orar, nenhum tipo de língua, só língua de falar mal. Não existe isso. Se alguém vier falando mal de uma pessoa para você, você fala: olha, tudo bem você me falar isso, eu vou procurar essa pessoa, vou contar que você me contou, eu vou lá e vou tentar ajudá-la. Pronto, acabou. Esse cara nunca mais te procura. Geralmente as pessoas que não têm domínio na língua procuram outras pessoas com o mesmo espírito. Porque o domínio na língua também é determinado pelo domínio dos ouvidos. Como diz o outro, como que é o ditado? Meu ouvido não é? É isso mesmo. Entende? Sabe? Seja confidente. Quarto, preste atenção, eu estou falando de alguns sintomas. Quarto, falar maldição, falar maldições. Amaldiçoar, a palavra amaldiçoar já significa maldizer. Jesus, ele sabia o poder das palavras, e aquela figueira não tinha fruto, e a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Jesus, ele virou para aquela figueira, e ele disse: olha, que ninguém jamais coma fruto de você. E a Bíblia conta que, quando ele falou isso, o que aconteceu com a figueira, no primeiro momento? O que aconteceu? Nada. E os discípulos que ficaram olhando, falaram: esse Jesus está meio... Falou para a árvorezinha. Coitada. Se fosse nos nossos dias, talvez Jesus poderia ser processado por problemas com o meio ambiente. Pelos ambientalistas, protejam as árvores, mas seja a favor do aborto. Bom, essa é outra história. Mas voltando, talvez se fosse nos nossos dias, ele teria arrumado um problema, mas Jesus amaldiçoou aquela árvore, ele amaldiçoa porque ela não tinha frutos, e os discípulos olharam e falaram: tudo bem. E eles foram. Só que a Bíblia diz que quando eles estavam voltando, Pedro viu e falou: olha, aquela árvore que Jesus amaldiçoou, hoje está seca. Sabe por quê? Os discípulos ainda estavam aprendendo o poder da palavra, mas Jesus já sabia o poder das suas palavras. Ele amaldiçoou aquela árvore, ele amaldiçoou aquela figueira. É claro que era uma árvore, uma figueira, um vegetal nesse aspecto, e ele amaldiçoou aquela figueira, e ela secou. Sabe, Jesus não teve surpresa nenhuma com aquilo, nenhuma. Olha o que diz em Mateus 12, versículo 34 em diante. Mateus 12, versículo 34 diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então o homem bom do seu tesouro, ele tira palavras boas. O homem ruim, mau, do seu tesouro, ele tira palavras más. A boca fala do que está cheio o coração. Mas você vê aí no versículo seguinte, no 36, diz assim: mas eu lhe digo, agora Jesus está falando, eu lhe digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Palavra inútil, palavra do momento de estresse, palavra de maldição, palavras negativas contra as pessoas, palavra de ira, de raiva, palavra de ódio, palavra de morte. Vejam, a Bíblia está dizendo: todos nós vamos prestar contas de cada palavra inútil que nós lançamos. Por isso que as nossas palavras, elas têm poder. E em Mateus 12, 37 diz assim: pois as suas palavras, elas serão para você como elas serão as suas palavras, por suas palavras você será absolvido ou condenado. Sabe, a Bíblia diz que do fruto da nossa boca enche-se o estômago do homem, o produto dos seus lábios. É tão bom, gente, a gente estar perto de pessoas que não amaldiçoam, não falam mal, que bendizem, que falam bem. A gente percebe, sabe, eu e a Dani, a gente tem alguns amigos, e é interessante como que esses amigos, a grande maioria deles, eles falam muito bem das pessoas. Não rola papo de falar mal. Ah, mas tem um pastor lá no norte, mas tem um pastor lá no sul, aí tem um pastor fazendo coisa. Não tem muito isso.
Pode existir, ninguém está negando a existência disso, mas esse papo é tão ruim. Ele nos alimenta, ele nos deixa mal, ele não nos leva a lugar nenhum. Mas eu vejo eles falando: olha, Deus está fazendo isso na nossa igreja, olha, Deus vai fazer isso no Brasil, olha, Deus vai fazer isso na nossa cidade, olha o que vai acontecer, olha, eu estou percebendo pessoas sendo queimadas por Deus nesse aspecto, nessa direção. E aí o papo vai se enchendo da glória, da graça de Deus, e aí a gente não quer parar mais, e a gente vai varando as horas, e aquilo vai sendo empolgante, e às vezes a gente sai dali cheio da graça, cheio do poder do Espírito Santo, porque as nossas palavras, elas são vida, amém? Sabe o que eu quero dizer? Quer transformar as coisas na sua vida? Bendiga. Quer restaurar e curar algo na sua vida? Bendiga. Então assim, abençoe o seu casamento, abençoe os seus filhos, abençoe o seu salário, abençoe as suas finanças, abençoe o que Deus tem te dado, entende? Declare fé sobre isso, declare bênção sobre isso, sabe? Abençoe os seus líderes, abençoe os seus pais espirituais, abençoe os seus líderes no contexto do seu trabalho, abençoe essa nação, abençoe os governantes, abençoe o presidente, abençoe as pessoas, abençoe, não amaldiçoe, porque a Bíblia diz que tem poder nas minhas palavras e nas suas palavras. Semana passada, na segunda-feira, o pai de um grande amigo foi internado por complicações do Covid. Um idoso, também amigo, é amigo do meu pai, e eu fiquei muito triste com aquilo. Eu fiquei muito triste. Mas eu lembro que na terça-feira, ele foi internado. Na terça-feira, eu mandei uma mensagem para esse amigo meu, falei: olha, eu aprendi que no reino de Deus nós precisamos crer e declarar. E ele é de uma outra linha teológica, mas eu falei para ele: cara, você vai crer e declarar. Mas aí, como era o pai dele, ele melhorou a teologia. E aí eu falei: cara, você vai crer e declarar. E expliquei para ele o poder da declaração de fé. Expliquei para ele como as nossas palavras têm poder. E aí na terça-noite ele mandou uma mensagem, falou: gostei muito do que você falou, estou pensando sobre isso, eu gostei disso, e eu vou declarar em nome de Jesus a cura do meu pai, mas ele não está bem e tal. E ele começou a declarar na terça-feira. Quando foi na quarta-feira, o médico falou assim: vamos tirar o oxigênio dele, ele já está melhorando. E ele declarando, meu pai vai sair, vamos sair. Quando foi na quinta-feira, o médico voltou lá e falou: ele piorou muito. Volta o oxigênio, ele piorou muito. Aí ele mandou uma mensagem para mim, eu falei: cara, deixa eu te falar, eu vou declarar o que eu creio, e eu estou declarando com a Dani, que ainda essa semana, no máximo até sábado, ainda essa semana, ele vai sair desse hospital. E contra as circunstâncias nós declaramos fé, nós enchemos nosso coração de bem dizer, de abençoar, começamos a abençoar o hospital, abençoar os médicos, abençoar aquele homem, começamos a abençoar, e ele falou: eu vou com você, ainda que as circunstâncias estejam esquisitas, vou com você, vamos declarar. Eu falei: vamos declarar, e declaramos fé, orei e declaramos fé. E aí quando foi no sábado, ele me mandou uma boa mensagem, dizendo: não sei o que aconteceu, mas o meu pai ligou do hospital falando que recebeu alta. Aleluia. Declare, nós precisamos declarar, sabe? Eu sou fruto de muita declaração de bênção dos meus pais, eu sou fruto disso, sabe? Eu me lembro muito das declarações dos meus pais, elas parecem que até hoje moram dentro da minha cabeça, e não era declaração por declarar, não, era de verdade. Eu lembro o meu pai, eu com dificuldades no colegial, eu trabalhava com 16 anos, estudava, e eu com dificuldades, na época colegial não, é segundo grau, né? Ensino médio, vai mudando, é o ensino médio, eu no ensino médio, e meu pai falava comigo: filho, você vai passar numa excelente faculdade, você não vai estudar numa faculdade assim muito fácil não, você vai estudar numa faculdade boa, você vai estudar numa faculdade que vale a pena, você vai estudar numa boa faculdade, numa ótima faculdade, filho. E eu lembro que eles declaravam isso para mim, aí de vez em quando eles declaravam: olha, eu creio até que você pode passar numa universidade federal. Eles falavam cada coisa incrível, e eu mesmo às vezes não acreditava tanto, mas eu ficava dentro daquelas palavras, e aquelas palavras se tornaram como uma plataforma de Deus na minha vida. E eu me lembro que alguns anos depois, pela graça de Deus, eu pude ter o privilégio de passar numa universidade federal, e aquelas palavras voltaram todas ao meu coração, porque as palavras declaradas sobre os nossos filhos têm um poder criativo como você nem imagina.
Por isso que o diabo gosta de usar autoridades, gosta de usar os pais não cristãos, pais marcados pela sua infância, pais marcados pelas dificuldades da sua vida 50 anos atrás, 40 anos atrás, e por isso que o diabo gosta de usar a boca dos pais para amaldiçoar os filhos. Mas se eventualmente você foi amaldiçoado um dia, eu quero dizer que Deus, Jesus, já fez nova todas as coisas, e hoje você tem um pai que é Deus. Mas voltando aqui, eu me lembro do meu pai falando: filho, você vai ser muito próspero, filho, você vai ser abençoado, filho, você vai trabalhar em boas empresas, e pela graça de Deus, eu nunca trabalhei numa empresa ruim, eu sempre trabalhei em boas empresas, e pela graça de Deus, sabe, eu lembro do meu pai falando: filho, você vai conhecer muitos países na terra. Eu não tinha andado de avião, eu andei de avião a primeira vez com 21 anos, mas quando eu tinha 14, eu já ouvia meu pai falar: filho, você vai viajar por muitos países na terra. E aquela palavra ficava dentro de mim, e pela graça de Deus eu só conheço 7 países, mas pela graça de Deus eu já conheço 7, é fruto das palavras do meu pai, mas na verdade ele falou muitos países, e muitos para mim é acima de 20, então assim, vai acontecer mais, amém? Você está entendendo, amém? Sabe, então preste atenção, eu lembro dessas palavras: filho, você vai ter um casamento maravilhoso. Eu falei: Deus, me ajuda, sabe? Deus está preparando uma esposa maravilhosa para você. Aí eu gostava, falava: cheirana. E foi assim, Deus foi me abençoando, amém? Declare palavras de fé sobre os seus filhos da fé, seus filhos biológicos, as pessoas que você tem influência. A sua boca você é chamado por Deus para usar a sua boca para bem dizer e não amaldiçoar, em nome de Jesus. Outro sintoma: não use o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão. Temos que tomar cuidado quando usamos o nome de Deus em vão. Presta atenção, tem 2 formas de você usar o nome de Deus em vão. Uma que é problema e a outra que é problemão. A primeira que é problema é o seguinte: usar o nome de Deus em vão é que o cara tudo coloca Deus. Tudo é Deus, 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 Deus. Às vezes Deus já falou que é Ele, mas ele põe Deus, 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 Deus. É um problema, porque tipo assim, nós não temos que usar o nome de Deus à toa, mas às vezes usamos. Mas isso é um pequeno problema, sabe? Quando a Bíblia diz: não tomarás em vão o nome do teu Deus, um dos mandamentos: não tomarás em vão o nome do teu Deus, pois o Senhor não te deixará impune se você usar o nome de Deus em vão. Eu percebo que pessoas, elas começam a deixar de crescer na fé, e elas começam a se afundar mais, quando elas usam o nome de Deus para uma decisão própria. Primeiro que isso é uma covardia, porque se você está tomando uma decisão que você já percebeu que é ruim, não dê base segundo Deus. Nós queremos colocar a culpa, a responsabilidade em Deus, em decisões péssimas que fazemos, e aí queremos espiritualizar. Infelizmente, isso é péssimo. Esse é o que Deus está falando aqui. É uma espécie de uma blasfêmia. Por exemplo, é quando nós fazemos algo segundo a nossa alma, ou segundo a nossa carne, ou segundo a nossa razão, e a gente diz assim: eu estava orando. Primeiro, estava orando nada, às vezes estava, às vezes não, mas aí fala assim: e Deus me disse. Isso é um perigo. Quando uma pessoa fala Deus me disse, aí eu pergunto assim: Deus te falou mesmo? Aí a pessoa às vezes fala assim: mais ou menos, porque eu senti. Eu falei: peraí, calma. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ou você sentiu, ou Deus te falou. Resolve e volte para conversar comigo. É claro que eu não falo desse jeito. É só aqui que eu estou falando assim. Na vida real é diferente, mas dentro de mim eu fico querendo fazer isso. Mas é ruim demais, esses crentes, que é mais crente que entendeu? Ele é um super crente, Deus só fala com ele, gente. Porque Deus me falou para eu fazer isso, e eu fiz, deu tudo errado. Esse Deus é burro, entendeu? O Deus. É isso que está falando, não use o nome de Deus em vão. São pessoas que espiritualizam suas decisões carnais, almáticas. Isso é perigoso, gente.
Se você quiser tomar uma decisão e Deus te falou, Ele vai confirmar, tem que estar de acordo com as Escrituras, tem que ser algo que não vai queimar etapas, geralmente tem que ser algo que tem, mesmo que seja algo incrível, algo sobrenatural, mas Deus vai testificar, Deus vai dar paz, Deus vai trazer bênção, alinhamento com a sua liderança, tem muita coisa, cuidado com Deus me falou, não use o nome de Deus em vão. Pessoas que estão agindo, às vezes, até contrárias a princípio bíblico, e falam, Deus me falou. Como que Deus me falou? Então, a Bíblia falou uma coisa, não foi Deus. Não dá para entender, cara. É isso que a Bíblia está dizendo, não usem o nome de Deus em vão. Não usem. Sexto sintoma, vomitar as palavras. Lembra que eu falei? Já aconteceu com você de uma criança vomitar no seu colo? Quem que já aconteceu isso? Levanta a mão. Pode levantar mesmo, não tenha vergonha não. Uma criancinha vomitou, aquele vomitozinho, né, azedinho. Foi bom? Péssimo. Agora imagine um adulto que vomita no seu colo de vez em quando. É 3 vezes pior. Posso contar aquela história, Dani? Eu estava viajando um dia, já que é para contar, vamos contar. A gente estava viajando e era uma serra. Isso tem tempo. Deve ter uns 10 anos que aconteceu isso. A gente estava viajando e era uma serra. E toda serra eu já fico esperto com a Dani. Por exemplo, essa semana nós tivemos que descer, depois subir uma serra ali de Petrópolis. Aí eu falei, Dani, toma o Dramin. Para não azedar a viagem. Aí a gente estava numa serra, 10 anos atrás. A gente estava numa serra. Aí, velho, aí que aconteceu? A gente tinha comido um macarrão, muito molho. Aí a minha mãe passou mal, falou, minha mãe estava no banco de trás, passou mal, quero parar, tal. Aí minha mãe parou e ela vomitou. Só que no que minha mãe vomitou, tinha um cachorro olhando, ele ficou assim. Esse cachorro estava na estrada, eu acho que bicho, ele devia estar com muita fome. Porque quando minha mãe acabou de vomitar do lado do carro, o cachorro veio simpaticamente. Como quem não quer nada. E ele olhou para mim e eu entendi ele perguntando, posso comer? E aquele cachorrinho comeu tudo, cara, ele começou a comer. Só que no que ele começou a comer, a Dani começou a passar mal também. Eu fiquei com as 2 mulheres da minha vida dentro do carro, passando mal. Aí a Dani, toma mais comida, cachorro. Péssima, né? Podia não ter contado essa, eu sei. Mas eu tive que contar porque eu senti que tinha que contar. É, isso aí. Bom, mas daqui a pouco você esquece, você vai poder comer direitinho quando chegar em casa. Mas vamos lá. Mas sabe, preste atenção. A Bíblia diz que quem é cauteloso, cuidadoso no que fala, evita sofrimento. O justo pensa antes de responder. Provérbios 15, 28 fala, o justo pensa antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra maldade. Gente, isso é um perigo. Principalmente as mulheres quando estão nervosas, eu não sou machista, pode ficar tranquilo, mas as mulheres quando estão nervosas, cuidado, porque os maridos tem hora que não aguentam mais vômito. Estou falando sério. Porque a mulher nervosa começa a falar um monte de coisa, e fala um negócio de 5 anos atrás, de 8 anos atrás, de 15 anos atrás. Para de desenterrar esse defunto. Já morreu, já foi enterrado, já tirou o osso, já... Então as mulheres têm que se policiar ainda mais. Sabe, nós não precisamos ter essa cultura de ficou estressado, vomita tudo, aí fala do líder, aí fala do marido, aí fala da sogra, fala da família do outro, aí fala dos filhos, aí fala da igreja, aí fala. Não, isso não vem de Deus. E é por isso que alguns homens, depois de 15, 20 anos de casado, constroem uma casinha no fundo. Eu conheço um homem que construiu um andar a mais na casa para ele. Não sou separado não, eu só construí um quartinho para mim. Mas não é separado mesmo não, sim, separado. Eu conheço um homem, a Dani sabe, que construiu uma suíte no fundo de casa. Eu falei, olha que legal, é para receber pastores? Aí ele falou assim, não pastor, é para mim mesmo.
Mas aí eu entendi, olha o que diz em Provérbios 21:9, melhor é viver no canto da casa, sobre o telhado, do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Mulher briguenta, que vomita, e começa, fica nervosa, porque ontem, porque antes de ontem, porque mês passado, porque você nunca muda. Você é sempre assim. E ele vai continuar sempre assim. Palavras de morte. E por último, deixa eu passar isso rápido, senão daqui a pouco eu apanho aqui. Por último, pessimismo. Cuidado. Sabe, o último sintoma, o pessimismo é muitas vezes pecado, gente. Pessimismo não é uma coisa que, isso depende do tipo da pessoa. Não, geralmente pessimismo é pecado. Não é sempre. Mas eu sou real, eu sou realista, eu falo mesmo a verdade. Tá, fala do problema, mas fala da solução. Você para no problema. Eu falo a verdade mesmo, morreram 210 mil pessoas de Covid. Ponto, não é ponto, é vírgula. Mas 8 milhões de pessoas já foram curadas. Você tem que saber declarar tudo. Outro dia a pessoa falou assim, o presidente da república é muito ogro, ele não sabe falar direito, às vezes ele fala umas coisas, assusta as pessoas. Aí eu fiquei parado, falei, não tem problema, você pode falar isso, mas só isso, acabou? Acabou aqui? Mais nada? Fala tudo. Por quê? São pessoas pessimistas. Sem perceber, elas querem jogar a gente para baixo. O pessimista não percebe, mas ele baixa a atmosfera dos ambientes. Olha o que diz em Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, olha só o que ele está falando, um coração perverso e incrédulo. Por isso que eu disse, pessimismo em muitos casos é pecado, porque o pessimismo, presta atenção, o pessimismo, na maioria das vezes, ele é um braço da incredulidade. Ele é uma rua da incredulidade. Olha o que diz, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Amanhã ou hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando falta encorajamento, o engano ganha espaço, gente. Famílias de pessimistas, pessoas pessimistas, elas começam a ser tão negativas, que de repente está todo mundo meio confuso, entende? As pessoas se tornam confusas, mas é ou não é? A vacina funciona ou não funciona? Morreu ou não morreu? Curou ou não curou? A gente começa a pensar em tantas coisas, e a gente se torna pessoa enganada, por causa dos pessimistas. Aí fica aquela dúvida no coração, e traz o que? Endurecimento da fé. Por isso que a maioria das vezes, o pessimismo tem a ver com incredulidade. Tem pessoa que acha bonito falar assim, mas eu sou sempre do contraponto. Eu sou aquele cara que tem um chamado crítico. Eu sou o contraponto da história, para ver até onde... isso não chama contraponto, isso às vezes chama antagonismo. Cuidado. A Bíblia está dizendo. Alguém disse, a negatividade ou negativismo é simplesmente a linguagem do diabo usada por aqueles que enxergam as coisas na perspectiva dele. A negatividade é simplesmente a linguagem do diabo usada por aqueles que enxergam as coisas na perspectiva dele. A linguagem de Deus é a fé. Geralmente, palavras negativas vão contra a essência de Deus. Amém? Você lembra os 12 espias? Qual que foi o problema deles? Os 12 espias saíram para a terra prometida para visualizar a terra. Deus já tinha dito uma palavra de que a terra seria deles. Mas então Moisés fala, vai lá, investiga a terra, vê como que a terra é para a gente, vamos traçar as estratégias para invadir. Moisés não falou isso porque não queria entrar, Moisés falou isso porque queria saber como entrar. Mas agora eles vão, 12 grandes líderes, e eles voltam, e a Bíblia diz que 10 deles estavam negativos.
Somente Josué e Caleb declararam a palavra de Deus. Somente Josué e Caleb disseram: vamos, avancemos, nós vamos conquistar. Mas os 10 falavam: não, eles são gigantes, eles são muito grandes, eles vão matar a gente parece gafanhoto perto deles. E eles falavam: não, mas nós temos o nosso Deus, nós podemos até parecer gafanhoto aos nossos olhos, mas Deus está conosco, vamos avançar, a terra é nossa. Não, os pessimistas, eram 10 pessimistas, aí dá mal. Quando o pessimista é a maioria de um ambiente, eles tomam conta. É complicado. Por isso que a igreja de Jesus tem que ser otimista, tem que ser cheia de esperança, porque nós temos o Deus da esperança do nosso lado. E olha o que aconteceu. Números 14, versículo 28, eu estou terminando, diz assim: por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vocês. Olha o que Deus está dizendo: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei com vocês tudo o que declararam. Na minha versão aqui fala: juro por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vocês. E no versículo 30, diz assim: não entrareis, nenhum de vocês entrará na terra. Ele estava falando isso para quem? Para os 10. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação. Diga comigo: exceto Caleb e Josué, porque esses declararam aquilo que Deus estava declarando. Os pessimistas geralmente não entram na promessa, porque a promessa é fruto de alguém cheio da esperança do Evangelho. Amém? Então nunca aceite: eu não consigo, eu não prospero, eu não dou certo, meu casamento não é bom igual ao do outro, esse meu filho é um problema, eu jamais vou crescer nessa empresa, eu estou com dificuldade nisso, tudo bem, a minha família é complicada demais, meu salário é muito pequeno, é horrível, é ruim, não dá para nada, é uma porcaria esse salário, sabe? Cuidado, o segredo para você é aprender a declarar palavras de fé, declarar poder sobre a sua vida. Ele vai direcionar você, amém? Amém? Fica de pé no seu lugar, diga comigo assim: eu sou curado, eu sou animado, eu sou disposto, eu sou uma pessoa alegre, a minha família é abençoada. Diga isso comigo, é uma declaração de fé. A minha família é abençoada, os meus filhos herdarão a terra, eu vou crescer no meu ambiente de trabalho, se não for lá, Deus me dá outro trabalho melhor. Eu vou ser uma bênção para essa terra. Diga assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou forte no Senhor, a Deus nada é impossível. Amém? Amém? Aleluia. Tiago 3, no versículo 2 diz assim: se alguém tropeça no falar, se alguém não tropeça no falar, esse homem é íntegro, é perfeito. Olha o que a Bíblia diz: esse perfeito é íntegro. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é íntegro, porque ele é capaz de dominar toda a sua vida. E depois no versículo 4 em diante fala assim: tomem exemplos navios. Tomem exemplos navios. Diz assim: embora eles sejam tão grandes, embora eles sejam enormes, e eles são assim, atacados por fortes ventos, eles são dirigidos por um pequeno leme. Por um pequeno leme. Eu não sei se você já viu um navio de cruzeiro. Eu trabalhei muito tempo em Santos, muito próximo do porto, numa indústria. Eu fazia trabalho de consultoria lá, e eu amava, na sexta-feira, na hora do almoço, ficar olhando aqueles navios, gigantes, é muito alto, é uma coisa assim incrível. Mas eu lembro que na hora que eles saíam, o leme do navio é pequeno, ele tem uns 2 metros, em relação ao navio é um negocinho pequeno. Mas olha o que as escrituras estão falando: semelhantemente, a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Em outras palavras, é um pequeno órgão, mas tem muito poder. Tem muito poder. Diga comigo: eu vou usar a minha língua. Eu vou usar a minha língua para falar a verdade, para bem dizer. Eu vou usar a minha língua para falar o nome de Deus
nas horas que eu preciso, eu vou usar a minha língua para falar coisas boas, em nome de Jesus, amém. Talvez algumas pessoas aqui precisam, eu quero estender isso por um minuto aqui, mas precisam de cura. Eu quero dizer que você tem agora alguém com você. Você tem um pai. Você não precisa mais viver das palavras negativas que às vezes vieram do seu contexto de lar. Existem muitos lares no Brasil onde pais alcoólatras, pais ímpios que não conheceram o evangelho, não tiveram sabedoria e foram agentes de alguma forma de maldição. Não significa que eles não amaram, significa que eles não souberam lidar com a sua língua. Outros pais não foram agentes de maldição, mas não foram agentes de bênção. Pais isolados, pais que não declaravam nada. Sabe, um dia um casal de pastores, grandes pastores, presta atenção nessa breve história. Um casal de grandes, poderosos pastores, eles foram passear no Tennessee, um dos estados dos Estados Unidos. Eles foram passear no Tennessee, e de manhã eles estavam tomando café da manhã numa lanchonete, e entrou um senhor de mais ou menos 70 anos de idade, mais ou menos, e era um senhor vestido de maneira bem simples, barbudão, e ele começou a passar de mesa em mesa. Ele cumprimentava as pessoas, ele sentava um pouquinho, ele se levantava, ele ia para outra mesa. E esse casal de pastores estavam de férias, e eles pensaram assim: tomara que esse senhor não venha aqui na nossa mesa, ele deve ser alguém meio doido ou um pedinte, porque ele está indo em toda mesa. E aquele senhor ia em toda mesa, conversava com todo mundo. De repente chegou na mesa desse casal de pastores e perguntou: de onde vocês estão? Eles disseram: nós somos do Texas. E eles falaram: o que vocês trabalham? Esse casal de pastores falaram: nós somos pastores. E esse senhor falou assim: eu posso te contar uma história rápida? Pode. Sabe, há 72 anos atrás, um menino nasceu, e ele não tinha pai, ele era filho de uma mãe solteira. Nem na identidade dele tinha o nome do pai. Esse menino nasceu e ele foi crescendo sem uma afirmação de quem ele era. Ele não tinha um pai para abençoar, para declarar o seu futuro, o seu destino. A mãe trabalhava fora o dia inteiro, ele era criado com os amigos, com os vizinhos, com os avós. Mas esse menino, ele foi crescendo e aos 13 anos de idade, esse menino, ele foi parar dentro de uma igreja evangélica. E o pastor dessa igreja, esse homem estava contando para o casal de pastores, e o pastor dessa igreja reparava que ele saía rápido, ele não conversava com ninguém depois dos cultos, ele saía muito rápido, ele estava sempre de cabeça baixa, olhando assim, sempre de cabeça baixa. E esse menino era muito bagunceiro, e o bairro inteiro da igreja sabia que ele era bagunceiro, que ele era um menino terrível, um menino muito difícil. E esse menino um dia estava no culto, e o pastor, ao fazer a bênção final, correu e alcançou o menino, e virou para o menino e falou assim: de quem você é filho? Eu tenho te visto aqui há alguns meses, de quem você é filho? Quem é o seu pai? E esse menino começou a chorar, porque o pastor não sabia, mas ele não tinha pai, e ele começou a chorar, e os irmãos daquela igreja tudo olhando, sabendo que aquele menino era filho de uma mãe solteira, e aquele menino, sabendo que aquele menino era bem bagunceiro, porque os irmãos da igreja, alguns conheciam aquele menino, e o pastor percebeu a situação, olhou nos olhos do menino e falou: a situação é a seguinte, preste atenção, eu já entendi, eu posso ver no seu rosto que você não tem um pai biológico, mas eu quero te dizer, você talvez não teve um pai para bendizer você, mas eu quero te dizer que agora você tem uma família para abençoar você, e eu quero te dizer mais, que você é um filho legítimo de Deus, e Ele é o melhor pai, Ele é um pai incrível, Ele vai declarar coisas sobre você. E aquele menino chorou, e ele recebeu aquela palavra, e ele falou assim: a partir de agora eu quero dizer, você tem um pai, todo mundo que te perguntar quem é o seu pai, você vai dizer: o meu pai é Deus. E esse menino se levantou, começou a se envolver naquela igreja. A partir daquele dia, ele começou a conversar com todo mundo, ele começou a ter uma reforma na sua identidade, por causa da palavra daquele pastor. E aquele idoso contando essa história, ele contava essa história,
E aquele idoso então, contando essa história, falou: olha, aquele menino nunca mais foi o mesmo. E daquele dia em diante ele começou a relacionar bem com as pessoas. Todo mundo queria estar perto dele, porque ele falava bem, ele era obediente, ele declarava palavras de bênção. E esse menino foi crescendo, crescendo, crescendo. E quando as pessoas perguntavam: quem é seu pai? Ele prontamente falava: o meu pai é Deus. E aquele senhor de aproximadamente 70 anos levanta daquela mesa e diz: gostou da história, pastores? Ele: sim. Essa não é uma história linda? Sim. Graças a Deus pelas palavras declaradas por aquele pastor. Se ele não tivesse declarado aquelas palavras de bênção, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. O pastor que estava turistando naquela cidade ficou impressionado com a história daquele senhor. E aquele senhor cumprimentou mais algumas mesas e saiu. E quando esse casal de pastores foi pagar a conta, eles perguntaram para o gerente da lanchonete, eles perguntaram: você conhece esse senhor que entrou aqui, que contou a história dele para mim, de 72 anos de vida e tal? Aí o dono da lanchonete, o gerente, falou assim: claro, todos conhecemos. Claro, toda a cidade conhece esse senhor. Sim, nós conhecemos. Mas quem é esse senhor? Quem é esse senhor? Aí aquele homem respondeu: esse senhor é o Ben Walter Upper, ele é o ex-governador do estado do Tennessee, e foi o nosso melhor governador que tivemos por 8 anos. Olha o poder das suas palavras. Olha o poder das suas palavras sobre as crianças. Olha o poder das suas palavras sobre os que estão chegando e conhecendo Jesus agora. Olha o poder das suas palavras sobre a sua esposa, o seu marido. Olha o poder das suas palavras. Feche seus olhos, vamos orar, agradecer a Deus por hoje. Você que está em casa, acompanhando o culto online, feche seus olhos. Você agora vai bendizer. Comece a bendizer. Por alguns minutos eu quero desafiar você a bendizer. Abençoe o seu lar, abençoe os seus pais, abençoe os seus filhos, abençoe. Deus está chamando você para se reconectar com eles. Abençoe os seus irmãos, abençoe a sua célula, abençoe o seu salário. Diga: obrigado, Jesus. Pode ser R$1.100. Você fala: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos meus filhos, pelo meu filho. Obrigado, Jesus, pela minha família. Obrigado, Jesus. Você tem um pai, você tem alguém para te encorajar. No nosso meio tem que ter um fluxo de encorajamento. As suas palavras vão dar destino às pessoas. As suas palavras vão dar destino aos mais recém-chegados. As suas palavras vão dar destino aos seus discípulos, às suas ovelhas. As suas palavras vão dar destino à sua história. Ei, ei, você não é um agente de mentiras. Você não é um agente de fake news. Você é um agente da verdade de Deus. Ei, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo.